que a gente deve usar a regra 3-2-1? Olha só, um ataque de ransomware ou o sequestro de dados ocorre quando o cybercriminoso assume o controle da rede da empresa. Então, ele manda um PDFzinho com um bichinho bonito, a moça da administração abre aquele bichinho bonito, ou então o cara geralmente são, não sei se o que eu vou falar aqui é ruim, mas vamos lá. Geralmente o cara de cotação vai abrir um pornô, e naquele pornô vai vir o cavalo de Troia junto com o cavalo de Troia que veio com o PDF da tia que abriu o bichinho bonito. E aí, cara, a tua rede está agora aberta para um hacker. O que ele vai fazer? Eu não gosto de chamar de hacker, porque hacker é o cara que conhece tão a fundo o sistema que ele consegue contornar e obter o resultado que ele quer, apesar do recurso não fazer aquilo originalmente. E o cybercriminoso é o cara que usa o expertise do hacker para cometer crimes, tá? Eu sempre gosto de distinguir porque o hacker ganha uma má fama quando no fundo ele é um cara bom, ele é um cara que ajuda a aprimorar sistemas. Mas dito isso, o cara lá do orçamento furou a sua segurança de rede, abriu um pornô, aquele pornô instalou um software no computador dele, esse software faz uma conexão de saída com a internet, acabou de burlar todo o seu firewall, porque o firewall protege aquilo que está entrando, mas não protege o que está saindo. Por mais que você tenha recursos ali, geralmente a filtragem é burlada porque ele sai parecendo que é uma conexão autêntica, tá bom? Bom, enfim, aí ele foi lá e dominou o computador daquela pessoa. Dominou o computador daquela pessoa, ele fica quietinho, mapeando todo o restante da rede, quais são os computadores, a quem pertence, que arquivos que tem servidor, onde é que está, o servidor é local, ele é na nuvem. Então ele passa semanas, às vezes, quietinho lá, fazendo a prospecção dele. Aí ele passa para outra fase, que é a fase do início do ataque. O início do ataque pode ocorrer de duas formas. Se ele sabe que existe um backup de nuvem, ele vai fazer um ataque lento. Gradualmente, ele vai mudando arquivos por arquivos, devagarinho. Esses arquivos vão subindo para o teu Dropbox, para o teu Google Drive, para o teu servidor de backup. E esse servidor de backup vai recebendo essas informações gradualmente e daqui a pouco tudo está encriptado. Tem também a opção de ele fazer um ataque rápido onde todo mundo cai junto, inclusive o servidor de backup. Então teve uma indústria de um amigo meu, esse amigo meu era um engenheiro dessa indústria, e ele fazia toda a gestão do backup. O que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, eles deram um ataque rápido, dominaram todos os computadores da empresa, só que os arquivos que estavam abertos, eles não são afetados pela criptografia, só no momento que ele salva. Enquanto a pessoa estava trabalhando, estava tudo bonito. Desligou o computador, os arquivos que estavam naquele computador já tinham sido subidos para o servidor local e durante o fim do expediente, depois que todo mundo subiu seus arquivos, o servidor local subiu para a nuvem. Resumindo, contaminou, criptografou os arquivos locais, criptografou os arquivos do servidor de backup local e também criptografou os arquivos da nuvem. Não chegou segunda-feira, tentaram recuperar, não tinha como. Por sorte, uma semana antes, esse amigo meu tinha trocado o disco rígido do servidor local e todos os arquivos estavam lá. E eles perderam mais ou menos uma semana de operação. Uma semana que não sabia para quem vendeu, de quem comprou, o que tinha que pagar, tudo voando no escuro. Aí tem que administrar o problema e ir devagarinho. Mas, por sorte, existia uma troca de disco preventiva, que essa troca de disco permitiu que a empresa voltasse a operar com um pouco mais de rapidez. O segredo do Backup 3-2-1 é nós termos múltiplos níveis de proteção e uma cópia offline que se torna imutável para o cybercriminoso. Essa forma de contra-ataque permite que a empresa se recupere mais rápido do ataque. Eu vejo muitas empresas de segurança de dados falando assim: recupere seus dados em 15 minutos, garantia absoluta de recuperação de todos os seus arquivos. Cara, isso daí é ou oba-oba de marketing, ou o cara não tem a mínima noção do que ele está falando, porque sempre vai haver perda. Eu tenho que ser realista com vocês. O que nós vamos fazer administrando isso é minimizar o volume de perdas.
Então você pode perder talvez um dia de movimento, que é uma coisa absurda, mas quanto mais frequência você tem, você precisa de mais camadas de proteção. E aí você tem que encontrar o custo-benefício entre você assegurar que você vai salvar tudo ou assegurar que você vai salvar 99,9% da tua operação. Sacou? Então, primeiro de tudo, fique esperto com as promessas falsas. Eu, tendo sido CTO, tendo trabalhado nesse mercado há tanto tempo, eu sempre sou transparente com meus clientes. Eu falo, olha, nós vamos focar no mínimo de perda. É como se fosse um seguro. Nós vamos focar em recuperar a maior parte e voltar a operar o mais rápido possível. A outra forma que existe de perda de arquivos seria a fadiga do hardware. Você pode comprar um disco rígido de primeira linha e esse disco rígido, depois de alguns anos, ele pode apresentar problemas. O mesmo vale com o SSD. A maioria das pessoas não sabe que o disco SSD ele tem um número pré-fixado de escritas, que a partir daquele momento o fabricante fala, não garanto mais o meu hardware, porque ele pode ser danificado a qualquer momento depois desse número de milhões de escritas. E isso acontece ali na casa dos seus 2, 3 anos, depende do seu volume de escrita. Se você tiver comprado um disco SSD baratinho pelo Mercado Livre, você vai ver que com 10 mil escritas o disco já está full-backado e ele já dá como danificado. Apesar de funcionar bonitinho, apesar de continuar gravando os arquivos, ele já não é mais confiável e deve ser descartado. Okay? Então, vamos em frente. Para você que está ali com seus discos e você não tem certeza se os seus discos estão saudáveis ou não, porque a maioria das pequenas e médias empresas, elas não têm um time de TI fixo. E o time de TI, mesmo nas empresas grandes, não tem tempo de verificar como é que está a saúde do disco. Você pode usar o Crystal Disk Info, que é um software gratuito que você baixa da internet, e ele vai dar para você um relatório de como está a saúde do seu disco. Ele vai mostrar para você se o disco já está começando a degradar, se ele está confiável, se ele não está ou se ele já está crítico. Então rodar esse softwarezinho uma vez por mês no seu computador, né, treinar a equipe para que a equipe faça isso, é interessante. Às vezes os TI não tem tempo de fazer porque o TI está apagando incêndio o tempo todo. Eu sei porque eu já apaguei muito incêndio. Outra forma que a gente tem de fazer uso do backup 321 é desastre natural. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul acaba com qualquer um, entendeu? E se você tiver guardado os arquivos da sua empresa numa empresa local de tecnologia e essa empresa também foi destruída pela água, perdeu tudo. Então, como que a gente faz? A gente tem o backup local, a gente tem o backup na área de captação, que no caso seria a minha empresa, a gente tem a réplica na nuvem 1, a réplica na nuvem 2 e, de preferência, a réplica na nuvem 3. Okay? Tudo depende de custo. Quem vai determinar o nível de proteção é a necessidade do cliente. Tá? Então, quando você tem um desastre natural, ele pode destruir a tua cidade, pode destruir talvez até o teu próprio continente. Então, às vezes, você ter os teus arquivos num outro extremo do continente, né? No caso dos Estados Unidos, eu tenho uma proteção na costa leste e uma proteção na costa oeste, para garantir que se alguma coisa acontecer de um tornado na costa leste, ou no centro-oeste ali, eu estou seguro, porque meu backup está lá na costa oeste. Se der um terremoto na costa oeste e destruir tudo, eu ainda tenho meu backup na costa leste, se não der um tufão. É por aí. Então, a gente tem que ficar esperto com todas essas nuances e são coisas que ninguém fala pra gente quando a gente está tomando decisão, né?